O Homem-Aranha tem mais de 60 anos de história, e dentro de todas essas histórias são histórias maravilhosas, sejam histórias do Homem-Aranha ganhando de algum vilão, perdendo, ou até mesmo se lascando de uma maneira bem duvidosa. Mas dentro de todas essas histórias, uma das coisas que mais nos fazem, e eu posso até dizer que se você é fã do Homem-Aranha, você sempre vai sofrer, justamente por causa das histórias. As histórias do Homem-Aranha, algumas das histórias realmente são histórias tristes, histórias pesadas realmente, história que realmente entra no seu coração e você fica quase chorando pelo final daquela história. Pensando nisso, eu acabei separando 3 histórias do Homem-Aranha que eu tenho certeza, dentre todos os fãs do Homem-Aranha, são consideradas as histórias mais tristes desse super-herói. Pelo menos as histórias canonizadas. E essas histórias que você vai descobrir no vídeo de hoje. Para, Cris Blake tá falando aqui, e eu duvido você ficar até o final e no mínimo não cair um cíliozinho no seu olho com as histórias que eu tenho pra contar aqui no vídeo de hoje. Bom, antes de tudo, já se inscreva aqui no canal e comenta aí embaixo qual foi o seu momento mais triste que você já teve no Homem-Aranha nos filmes ou nos quadrinhos. Quero muito saber. Bom, sabendo que você já fez isso tudo, agora sim, vamos falar dessas histórias. Então chega de enrolação? Vai, Venom! A história nos inicia com um trecho do Clarim Diário sendo publicado. Nessa reportagem, é nos mostrado que existe um garoto chamado Tommy T. Harrison. Ele é um garoto de apenas 9 anos de idade. Ele é um garoto extremamente inteligente e que também tem um grande amor por Star Wars, gosta de esporte, de música, um monte de coisa. Um garoto muito fofo e simpático. Mas uma das coisas que ele ama mais do que isso tudo, o Homem-Aranha. Ele é apaixonado pelo Peter Parker, no caso, o Homem-Aranha. Literalmente, ele é o fã número 1 desse cabeça de teia. E bom, uma das grandes coisas que ele sempre queria, desde que ele conheceu esse personagem pelos jornais, é que ele queria muito ver esse personagem frente a frente. E aí acaba que o Tommy tem uma grande surpresa, pois literalmente o Homem-Aranha aparece atrás dele fazendo uma visita. O garoto até fica estranhando, achando que é aqueles caras lá que faz festinha, que aparece nos últimos momentos de vida, assim, fica até estranhando. Mas aí, o Homem-Aranha, Peter Parker mesmo, aparece e mostra realmente suas habilidades, mostrando que ele realmente é o Homem-Aranha. E aí acaba que os dois fazem algumas brincadeiras, e aí eles começam a conversar. O Tommy fica deslumbrado pelo fato do Homem-Aranha estar lá, literalmente no seu quarto, sendo que é uma das coisas que ele sempre queria que acontecesse na vida dele, e ele fica maravilhado por isso. E aí, o Homem-Aranha explica que viu a reportagem sobre o garoto, que ele tem uma grande paixão por ele, e que ele queria ver o Homem-Aranha, frente a frente, no caso. E ficou muito surpreso por saber que ele era o seu maior fã, no mundo onde literalmente hoje em dia tem o JJ Jameson, que literalmente esculacha o Peter Parker, no caso o Homem-Aranha, até o final. Mas ele é uma das pessoas que mais se diferencia nesse meio de pessoas que odeiam o personagem. Mas acaba que também nessa conversa é nos revelado que ele não é apenas um fã do Homem-Aranha que gosta de acompanhar ele, mas também que ele é um grande colecionador. E aí vem o nome, o garoto que colecionava o Homem-Aranha. Esse título não é em vão, pois literalmente ele tem um baú que tem literalmente tudo desse personagem, do Homem-Aranha. Desde a primeira participação que ele faz no jornal, tirado lá pelo Peter Parker, e até mesmo filmagens da época que o Homem-Aranha era literalmente lutador. Quando o Peter Parker tava naquela fase de ego grande dele, ele acabou indo para um ringue de luta e literalmente sendo um cara que animava o pessoal de lá. Ele tem literalmente filmagens daquela época que ele era esse grande lutador. E vários objetos sobre o personagem que ele acaba tendo. E aí vemos toda essa sua coleção. O Homem-Aranha, como a gente também, fica extremamente impressionado como ele tem tanta coisa sobre ele. E aí o Tommy aproveita essa situação para falar com ele como ele conseguiu os seus poderes, como o Peter Parker, com o caso o Homem-Aranha, ganhou os poderes de uma aranha. E aí é nos explicado a história que a gente já conhece. Ele acabou sendo picado por uma aranha radioativa, e a partir desse acidente ele acabou tendo força, acabou subindo pelas paredes, ganhando um sexto sentido, que é o sentido da aranha, e revelando para o garoto que ele não tem teia orgânica, mas sim que ele cria um mecanismo que lança a teia, tanto que até mesmo ele aproveita e mostra realmente esse mecanismo para o garoto. E aí acaba que o Tommy também faz uma outra pergunta. Bom, já que você ganhou seus poderes, por que você decidiu virar um super-herói? E aí é nos contado uma história que também a gente já sabe. Ele acaba contando uma história que aconteceu com seu tio. Ele acabou deixando o bandido escapar, e acabou que quando ele deixou esse bandido escapar, alguns dias depois, ele acabou descobrindo que esse mesmo bandido acabou matando uma pessoa extremamente muito importante para ele. Não falou que era o tio Ben, mas falou que sim, uma pessoa muito amada por ele acabou morrendo. E por conta disso, ele acabou ficando triste e prometeu para si mesmo que nunca mais ia deixar que uma situação daquela acontecesse novamente. E aí começou a se tornar um herói. Mas aí, por conta dele contar essa história dele lá, acaba que ele fica bem mais triste, ele fica realmente sentido por lembrar de um trauma que ele tem no passado. E aí o garoto aproveita para tentar animá-lo, dizendo que ele não falhou em nenhum momento, mas que realmente, após a morte, ele acabou recompensando, ajudando as pessoas, fazendo ele ficar bem melhor e aceitar esse lado da humanidade dele. Mas acaba que já é tarde, e como todo garoto, ele tem que descansar, tem que dormir no horário para, obviamente, conseguir crescer
acontecer, coisa assim do tipo. E aí, acaba que o Homem-Aranha bota ele na cama e vai indo embora. E nessa passagem que ele tá indo embora, o Tommy acaba fazendo uma pergunta extremamente ousada para o Peter Parker, o Homem-Aranha, cara. E acaba falando que ele queria muito descobrir quem é o homem por trás da máscara. E aí o Homem-Aranha fala que não pode revelar a identidade porque, né, qualquer pessoa que, sã consciência, descobriu que o Homem-Aranha era o Peter Parker, acabou morrendo no final. Esse é um exemplo disso. E aí acaba que o Tommy revela que nunca vai revelar essa identidade pra ninguém, que ele insiste. E aí o Homem-Aranha fica comovido, e aí hesita e acaba realmente tirando a máscara, mostrando para o garoto, revelando que ele era o Peter Parker, o garoto, o homem que tira as fotos do Homem-Aranha, que trabalha para um Clarim Diário e revela a história, tio Ben, coisa assim do tipo. E aí o Tommy fica literalmente muito feliz por saber quem é ele, por a confiança que ele teve pelo garoto. E aí ele promete que vai guardar esse segredo para sempre. E aí acaba que no final da história, o Homem-Aranha deixa o garoto lá na cama, enrola ele, e aí acaba que ele vai embora. Só que aí tem um momento que é o que mais deixou as pessoas mais assustadas e ao mesmo tempo emocionadas, que é que quando o Homem-Aranha sai pela janela, ele fica em cima de um muro, começa a chorar. E aí acaba que ele fica chorando, tal. E aí acaba que é nos revelado o que muro é esse que ele tá. E é nos revelado que onde o garoto está, ele está em um hospital para tratamento de câncer infantil. E é nos revelado que o garoto, que foi nos mostrado nessa história, no caso do Tommy Harrison, ele tem leucemia, literalmente um câncer muito agressivo. Ele é um dos cânceres, mas o próprio nome já diz, ele é um câncer extremamente agressivo. E aí o Peter Parker fica realmente muito sentido por isso. E aí acaba que ele sabe, através pelos médicos, que o garoto tem poucas semanas de vida. E aí sim, finalizando a nossa história. A história se inicia no Dia dos Namorados. Normalmente nessa data, o Peter Parker ele sempre vai no local onde a Gwen Stacy acabou morrendo. E sempre acaba soltando uma rosa, no mesmo local onde ela acabou falecendo. E acabou que nesse momento, o Peter Parker não só foi entregar a rosa no Dia dos Namorados, coisa que ele sempre faz, mas também como ele está gravando um áudio para a própria Gwen. Ele sabe que ninguém vai ver aquelas fitas, mas ele acaba gravando aquelas fitas para realmente, quem sabe um dia, as pessoas conheçam sobre a Gwen, conhecer realmente quem foram o casal Peter e Gwen. E aí, acaba que é nos cortado para uma cena realmente da gravação, que é quando o Peter Parker está narrando um momento que ele foi sequestrado pelo Duende Verde. E o Duende Verde acabou descobrindo que o Homem-Aranha era o Peter Parker. E aí acaba que ele faz umas ameaças lá, prende o Homem-Aranha, e acaba que o Homem-Aranha consegue realmente se soltar. Mas ocasiona com uma explosão que acaba acontecendo no local. E por conta dessa explosão que acontece naquele local, o Norman Osborn acaba tendo uma amnésia por causa da explosão. E o Peter Parker leva ele para o hospital. E aí o Norman Osborn acaba tendo uma amnésia muito forte porque acaba que ele não se lembra da parte do Duende. Ou seja, ele não sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha e não lembra do Duende Verde. E aí o Homem-Aranha leva ele para o hospital. E aí o Homem-Aranha, o Peter Parker agora, aparece em cena para ver como está realmente o Norman. Acaba tendo seu primeiro contato com o próprio Harry Osborn, que futuramente seria o seu melhor amigo. Nesse momento, eles acabam conversando. Peter Parker não tem muito uma intimidade com o Harry, e ele sai. E aí, quando ele acaba saindo, vem os amigos de Harry para saber como está o pai dele, para consolar ele e tal. E aí, nesse momento que ele, Peter Parker, acaba vendo pela primeira vez a Gwen Stacy, e eles acabam tendo uma troca de olhares. E aí, o tempo acaba se passando, e o Peter Parker, ele acaba comprando uma moto. Junto com a ajuda da sua tia May, ele acaba comprando uma moto. E aí, ele aproveita, já que ele tá com uma moto, acaba chamando a Gwen Stacy para sair, né? Pra levar ela até a sua casa pra dar, obviamente, uma carona. E ela acaba aceitando, e a partir desse momento eles acabam se conhecendo mais ainda, bem melhor ainda, por sinal. E aí acaba que nesse momento o Homem-Aranha começa a descobrir que ela é muito inteligente, tanto ela vê que ele também é muito inteligente, e aí o Peter Parker, sabendo que ela é uma garota muito linda e também muito inteligente, acaba dando alguns sinais que realmente ele tem outras intenções com ela, que realmente ele sente uma paixãozinho por ela. E aí acaba que nesse momento o Homem-Aranha tá realmente indo pela cidade e acaba que o Rhino acaba sendo solto da prisão, claramente fazendo um caos pela cidade. E o Homem-Aranha aparece e derrota ele no final. E aí ele volta para a sua casa, ainda um pouco conturbado, porque ele ainda tá ajustando sua vida de super-herói, mas ainda tá muito preocupado com o próprio Norman Osborn, porque ele acha que o Norman tá fingindo que ele tá com amnésia, e ele realmente sabe que o Peter Parker é o Homem-Aranha, que ele só tá fingindo. Mas aí acaba que o Peter Parker tem um encontro marcado, ele tem que sair. E aí, quando ele vai lá, vai sair, dá um beijo na tia May e tal, e aí a tia May fala que ele não precisa sair, que ele não pode sair por causa que ele marcou, junto com a tia ao lado, que a sua vizinha, que ele e a sobrinha dela deviam sair. O Peter Parker junto com a sobrinha da tia da vizinha ao lado. O Peter Parker sempre evitava de conversar com essa tal suposta garota que é a filha da vizinha. Porque o Peter Parker pensava que, poxa, essa menina deve ser feia. Não tem jeito. Não, eu não vou ficar com essa garota. Ele nem viu a garota. E aí ele acha que ela é feia, um monte de coisa assim do tipo. E aí a tia May fala que não tem jeito pro Peter. Eu já marquei o encontro. E aí acaba que ela abre a porta e nos mostra quem é a garota. Que é nada mais e nada menos a Mary Jane Watson. E
E aí, ela fala a tão famigerada frase que ele acabou te dando a sorte grande. Peter Parker, assim como você, eu também fiquei surpreso. E aí, o Homem-Aranha, já que ele tá com a Mary Jane, bom, como eu falei, ele tem um encontro marcado, porque ele acabou marcando junto com o Harry pra eles se encontrarem, né? Os amigos da faculdade acabarem se encontrando. E o Peter Parker, já que tá com a MJ, ele tem que levar ela, por causa da coisa acontecer com a Tia May e tal, então ela tem que levar ela. E aí acaba que quando ele leva ela, todo o pessoal lá, que quando ele acaba apresentando a MJ pro pessoal, todo o pessoal fica de boca aberta. Porque o Peter Parker não tá basicamente com uma garota, ele tá literalmente com a garota do ano. A garota mais linda tá ao lado dele, que é a MJ. E o Peter Parker não queria levar ela, porque, ele tava começando a desenvolver um relacionamento com a própria Gwen Stacy e tal, e não queria que a Gwen Stacy sentisse ciúme. E o pior fica ainda mais, porque durante essa parte do quadril, a MJ fica chamando o Peter Parker de gatão, coisa assim do tipo, como se realmente fosse uma ficante ou realmente uma namorada do Peter. Aí o Peter Parker fica até mesmo descontraído, não descontraído, fica realmente desconfortável na situação, e tanto que ele também tá contando isso durante o gravador, e realmente ele fica bem mal. Mas aí acaba que é anunciado que o lagarto tá atacando a cidade. E o Peter Parker, bom, ele é fotógrafo, então ele tem que tirar foto pra enviar pro Clarim Diário. Então ele vai lá. Mas a Mary Jane, durante esse momento, ela tá sendo muito eufórica, tá muito realmente animando o pessoal lá. E aí, ela fala que vai com o Peter, que ela gosta do perigo, coisa assim do tipo. E ela vai junto com o Peter, junto na moto, levando ela na garupa. O cara já levou 2 garotas na garupa. Olha aí, você se identifica com esse herói ainda. E aí, ele leva ela pra lá, no local onde tá, só que distrai ela pra o Peter Parker se trocar de Homem-Aranha pra realmente conseguir acabar com o próprio lagarto. E ele consegue, claro. Mas aí, em um certo momento, o Peter Parker volta para a sua casa, e aí, quem tá na porta da casa dele é o próprio Harry Osborn. Como eles estão ficando mais amigos, o Harry Osborn acaba fazendo uma proposta pra ele. Bom, já que os dois estão estudando na mesma faculdade, ele tem uma casa que fica perto da faculdade, o Harry, no caso. E aí convida o Peter Parker pra morar junto com ele, porque aí fica bem mais fácil pra eles irem pra faculdade, coisa assim do tipo. E o Peter Parker aceita isso de boa, ele fica muito feliz e aceita isso. E aí, nesse momento também, o Harry aproveita pra também começar a ter um lance com a própria Mary Jane, e o Peter Parker fica aliviado, porque finalmente ela não vai estar no pé dele e vai ficar, realmente vai focar na Gwen Stacy. E aí, passam alguns dias e temos a inauguração da casa, onde tá lá a Gwen Stacy, a Mary Jane e alguns amigos, e o Peter e o Harry. Só que o Peter Parker não tá nesse momento, porque ele tá lutando com um novo abutre. Surgiu um segundo abutre e o Homem-Aranha tá lá lutando com ele. E aí ele acaba lutando com ele e tal, e acaba que nesse momento, quando ele está lutando, ele acaba realmente vencendo, mas também fica muito ferido e acaba ficando desmaiado na neve, fazendo que ele ficasse muito resfriado. E aí ele volta pra casa, nem fica na festa, porque fala que ele realmente tá mal, tá doente, e aí acaba ficando resfriado. Tempos depois, as meninas, sabendo realmente que ele tá resfriado, a Mary Jane acaba aparecendo para realmente cuidar dele, dar remédio, chá, essas coisas, e em seguida também aparece a própria Gwen Stacy, ou seja, Peter Parker tá lá com o seu triângulo amoroso com quem ele vai acabar realmente namorando. E acaba que nesse momento o Peter Parker fica até mesmo meio tímido com a situação que acaba acontecendo. Mas aí acaba que nesse momento o próprio Homem-Aranha acaba percebendo que lá fora tá o outro abutre. Surgiu de novo o outro abutre que tá lá lutando lá, realmente lá no local. E aí o Homem-Aranha vai lá pra derrotar esse segundo, o abutre original, e acaba derrotando. E aí é nos revelado quem é que tá trazendo esses abutres pra casa dele pra lutar contra o Homem-Aranha é o Kraven, que tá estudando a sua presa, no caso o Homem-Aranha, pra conseguir derrotar ele futuramente. O tempo se passa, e por conta desse tempo, acaba que nos revelado que o Flash Thompson, ele vai se mudar. Ele vai agora realmente se alistar no exército e vai realmente viver essa vida de exército e tal. E aí o pessoal fica feliz, tal, mas ao mesmo tempo triste, e querem fazer uma festa de comemoração. E essa festa será feita nos Dias dos Namorados. E aí, beleza, é marcado e acontece realmente essa festa. É nos marcado nesse dia, e aí, nesse dia, antes, obviamente, da preparação do pessoal chegar na festa, acaba que o Peter Parker acaba recebendo um bilhetinho falando seja meu namorado. Peter Parker até mesmo acha engraçado porque acha que é a Tia May fazendo isso. E aí mostra realmente essa carta para o próprio Harry, e o Harry fala, olha, não sei se realmente se realmente é a Tia May, porque, poxa, a Mary Jane e a Gwen Stacy são todas recadinhas por você, eu acho que não é não. E aí o Peter Parker fala, não é nada a ver, sei lá o quê. Enfim, acaba que fica desse jeito, e aí as pessoas acabam chegando. A Gwen Stacy, a Mary Jane, e a cambada toda acaba chegando. Mas aí acaba que durante a festa, o Kraven acaba chegando, e ele quer pegar o Homem-Aranha. E aí, ele tinha um tecido que tinha o cheiro do Homem-Aranha. Só que aí acaba o seguinte, ele não pega o Peter Parker, ele acaba pegando o próprio Harry Osborn, porque o Harry Osborn tinha usado o tipo de uma loção, um perfume que tinha o cheiro do Peter. E aí acaba que ele captura o próprio Harry Osborn, e acaba levando.
pessoal acaba indo tudo embora e o Peter Parker pega a câmera e fala pras meninas que vai lá pra tirar as fotos. Mas ele aproveita que nesse momento ele se veste de Homem-Aranha e vai lá pra realmente derrotar o Kraven, e conseguindo derrotar, e até mesmo falando com o Harry, com o Norman e tal. E aí acaba que ele volta pra casa. Nesse momento, quando ele volta pra casa, acaba que quem tá lá só tá as meninas, só tá a Mary Jane e a Gwen Stacy e o Harry também. E aí acaba que no momento o Peter Parker tá no seu quarto, né, tá tirando a sua roupa, guardando ela. A própria Gwen acaba falando com o Peter Parker, falando que ela tem muita admiração por ele. Por acaso que todo mundo acabou fugindo, mas o Peter Parker foi a única pessoa que realmente foi lá e enfrentou o perigo que realmente estava acontecendo. E aí perguntou pra ele se por acaso ele tinha visto aquela cartinha que mandou pra ele. E aí o Peter Parker fica surpreso, falando: era você que tinha mandado aquela carta? Falou que sim, que era ela que tinha mandado. Ela até fala que ele deve receber um monte de cartas dessas durante a semana. E aí acaba que o Peter Parker, né, fica impressionado com isso. E aí a Gwen Stacy acaba falando: Peter Parker, quer ser meu namorado? E aí acaba que o Peter Parker responde com um beijo. E dali pra frente, realmente iniciando o namoro de Gwen Stacy com o Peter Parker. E aí, finalizando a gravação. Mas a história ainda não acabou. É cortada agora para os dias atuais. É nos mostrado que o Peter Parker tá, né, na sua casa, né, com a sua esposa, Mary Jane, né, nessa época eles já são casados, e tá gravando essa mensagem. Ele até fala que nessa mensagem é como se fosse realmente uma confissão, porque ele fica muito, ele fala que tenta achar um sentido na morte dela. E ele, aparentemente, pro final dessa gravação, realmente encontra o sentido. Ele até fala que, por conta da morte que a Gwen teve, acabou que antes dela morrer, ele acaba falando todas as coisas que ele acabou perdendo, que mesmo eles tivessem um amor lindo quando os dois estavam juntos, não foi um amor realmente perfeito, porque o Peter Parker tinha muita insegurança com ela, ele tinha muito medo de realmente ficar ao lado dela, de falar de algumas coisas, mesmo que os dois realmente fossem muito bem juntos, unidos juntos. Só que por conta dele ser o Homem-Aranha e por ela não saber e morrer sem saber que o Peter Parker era o Homem-Aranha, acaba que em vários momentos ele queria estar com ela e ela queria estar com ele, só que não dava, porque se ela tava lá com o Harry, com a MJ, acaba que ele tava lá enfrentando o Rhino, tava lá enfrentando o Shocker, enfim, tava lá fazendo as coisas. E em nenhum dos momentos ele realmente conseguia realmente estar com ela, realmente dar a atenção que queria e até mesmo se entregar da maneira que realmente devia, mesmo realmente continuando sendo um namorado compreensivo e ouvinte, como às vezes a situação dava. E por conta da morte dela, ele acaba percebendo que tanto ele, tanto a própria MJ, que ele não tinha interesse nenhum na época que ele tava conhecendo a Gwen Stacy, por conta do estilo dela, que era muito fervoroso, era muito animada, achava que a vida era uma grande festa. Só que aí, por conta da morte dela, após o funeral, a MJ vai para a casa do Peter para conversar com ele. E aí o Peter não quer saber da Mary Jane. Ele fala um monte pra ela, xingando, falando que a vida não é uma grande festa. Pra acordar, crescer, que a vida não é uma alegria, a vida não é uma grande festa. Para de ser assim. Realmente, ele realmente esculacha ela. E aí a MJ fica realmente muito sentida, porque ela também tá muito acabada por causa da morte da sua melhor amiga, a Gwen Stacy. E acaba que é nesse momento que tem a virada. Ele acaba percebendo que foi nesse momento que era realmente para ser o futuro do Peter. A morte da Gwen, por assim dizer, foi realmente o grande incentivo para que o Peter Parker e a MJ se unissem realmente para se tornar um grande casal. E não realmente só um grande casal, mas realmente um casal que está aberto para amar um ao outro, sem barreiras, sem nada. E é isso que ele acaba conversando, e aí ele acaba percebendo que a MJ estava lá conversando, a sua esposa realmente estava ouvindo essa conversa que ele estava gravando no áudio, e aí ela compreende totalmente ele, porque ela também sente muita saudade, não fica brava com essa história toda, realmente fica muito sentida, realmente ela mudou muito quando a Gwen Stacy morreu, e aí ele só fala pro Peter se ele pode falar no final da gravação que a Mary Jane também tem muita saudade dela. E aí, finalizando a nossa história. A história nos inicia com o Homem-Aranha lutando contra o Shocker, bem brutalmente, e aí acaba sendo revelado que era uma luta que o Homem-Aranha já havia feito. E aí nos mostraram a nossa protagonista, que não é o Homem-Aranha, mas sim uma garota, a Leia. A Leia, ela é uma garota que é uma moradora de rua, sem pai, sem mãe. Ela está na rua no inverno, na temperatura mais baixa possível. E ela, para se cobrir, ela acaba utilizando jornais. E aí acaba que ela fica tossindo porque ela realmente está muito doente. E por causa desse beco que ela tá para tentar ficar mais quente, ela acaba se cobrindo com caixas de papelão para ficar mais aquecida, e acaba que ela olha para o lado e acaba ficando impressionada porque ela acaba vendo o Homem-Aranha lutando contra o Abutre. Ela fica abismada e muito feliz por ver o Homem-Aranha, já que ela é uma grande fã do Homem-Aranha. E não só uma grande fã, mas diria uma grande apaixonada pelo super-herói. Ela fica encantada por ver o personagem lutando contra o Abutre e realmente vencendo. E aí acaba que quando o Homem-Aranha sai de cena, acaba nos mostrando o cantinho dela dentro daquela grande caixa de papelão, onde tem muitas fotos de jornais do Homem-Aranha. E como é nos mostrado, ela ama o personagem Homem-Aranha, tem uma admiração muito enorme pelo personagem. E aí acaba que ela tá querendo dormir. Então ela olha para uma das fotos do Homem-Aranha,
beija a bochecha dele e fecha os olhos. Mas aí, a Leia, ela é surpreendida, porque o Homem-Aranha voltou pra conversar com ela. Viu que ela tava no caminho e foi realmente conversar com ela, e ela acabou ficando extremamente feliz. E aí o Homem-Aranha acaba pegando ela, colocando ela nas costas dele, e acaba que os dois vão literalmente se balançando de web swing pela cidade. A garota fica extremamente eufórica e principalmente extremamente alegre por estar andando com o super-herói que ela sempre amou, balançando pela cidade. E ainda, o melhor ainda, o Homem-Aranha, sabendo que ela é uma grande fã dele, acabou chamando seus amigos, acabou chamando o Thor e também o Homem de Ferro. E aí ela ficou extremamente feliz porque ela estava andando pela cidade. Realmente, uma garota, uma moradora de rua que sofre tanto, estava tendo os seus melhores momentos com o herói que ela tanto ama. Até que é nos mostrado uma certa narração onde já começa até pesado, onde se inicia uma pessoa falando: o fígado parou e os rins foram juntos. É nos mostrar que a Leia, ela não fechou os olhos e acabou que o Homem-Aranha apareceu na frente dela. Na verdade, isso tudo era um sonho, pois ela acabou dormindo e sonhando com todo esse momento. Na verdade, sim, o Homem-Aranha apareceu e viu ela, mas acabou encontrando a garota morta, porque a garota, como estava no inverno, ela acabou morrendo de hipotermia. No caso vocês não sabem, hipotermia é um tipo de morte que se acontece quando você fica muito tempo exposto ao frio. Pode acontecer se tá sem agasalho, enfim. Acontece quando você tá literalmente muito tempo exposto ao frio e o seu corpo não aguenta e acaba morrendo. E aí acaba que elas mostraram que a garota morreu. O Homem-Aranha viu que ela tava naquele local após a luta e acabou levando essa garota para um hospital. E acabou que todos os órgãos delas acabaram se congelando por causa do frio. E ela tava lá toda agasalhada. Peter Parker fica realmente muito sentido e se culpa muito por saber que ele até fala, ele passou lá naquela rua mais de 100 vezes e nunca tinha visto aquela criança. Mesmo aquela criança pulando, sorrindo, ele passou mais de 100 vezes e não tinha visto ela. E aí acaba que a única coisa que ele acabou vendo daquela criança é que ela tinha muitos jornais com a foto dele. Que ele até pergunta qual é o nome da criança, e aí a doutora acaba falando que o nome dela é Leia, e acaba dando um beijo na bochecha dela, e aí ele acaba falando bons sonhos, e aí a Leia vivendo o seu paraíso ainda nos braços do Homem-Aranha. E não só com o Homem-Aranha, mas também com todos os heróis do universo Marvel. Eu queria agora saber a sua opinião dessas 3 histórias que eu acabei falando aqui pra você. Qual delas você acha a mais triste? Comenta aí embaixo, quero muito saber. Particularmente a história que eu fico mais sentido é a história do Homem-Aranha. A criança que colecionava o Homem-Aranha é a história que eu mais me identifico, é a história que eu mais gosto, por assim dizer. Mas a história mais pesada, eu não nego que realmente é a história da garotinha. Mas agora, queria saber de você. Comenta aí embaixo, quero muito saber. E eu te vejo então no próximo vídeo. Se inscreva para receber mais vídeos de histórias do Homem-Aranha. E eu te vejo então nos próximos vídeos ou nos vídeos que estão lá na tela final. Um beijo, um abraço, falou e tchau. Taking that crown from you. I ain't worried about your fame, so let me break it all down.